Fala, torcedor vascaíno, o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, criticou a contratação do atacante angolano Lloyd Augusto, que veio do Alanyaspor da Turquia. E além de criticar a contratação do atacante angolano, o Euriquinho falou mal também da atual gestão do Vasco, de Pedrinho, Marcelo Santana, Carlos Amodeu e etc. E falou que eles não entendem nada de futebol. Enfim, vamos falar tudo sobre esse assunto, deixar claro, colocar o vídeo para vocês também do Euriquinho falando sobre a atual gestão do Vasco e também sobre a contratação do Lloyd Augusto. Se você não me conhece, está chegando agora, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal porque ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Tamo junto? Então é isso. Deixa seu like, é importante. Vamos tentar pelo menos chegar a 30 likes nesse vídeo porque ajuda pra caramba. Agora vamos falar um pouco sobre essa situação aí do Euriquinho, filho do Eurico Miranda. Vamos lá. O Augusto Ferron colocou o seguinte: o Euriquinho não tem moral pra falar nada, mas eu tô batendo nessa tecla faz tempo. As contratações do Lloyd, Maxime, até mesmo do Garré, são muito estranhas. Não tem nada que justifique o valor pago em ambos. Nada. Alguma coisa tem aí, e o torcedor tem que questionar. E aí tá aqui, cara, as falas do Euriquinho lá no programa do Benja, né, que era um ex-jornalista, comentarista, apresentador, seja o que for, da Fox Sports. Então, vamos lá, vou dar o play aqui e a gente vai assistir junto aqui essa entrevista, esse detalhe de que o Euriquinho fala mal da contratação do Lloyd e também da atual gestão do Vasco. Depois eu vou deixar minha opinião aqui nos comentários também e vou deixar a minha opinião aqui pra vocês depois do vídeo. Vamos lá, vamos dar o play no vídeo. Tá bem, eu falei antes do Vasco ter a janela de transferência, eu falei que o Vasco ia ter um ano muito sofrido ver o Oceano, porque as pessoas que estavam lá, eu já sabia que não sabiam fazer futebol. E as contratações do Vasco estão aí. O Vasco contratou, Benja, eu tenho que ter muito cuidado. O Vasco contratou um angolano para jogar no ataque, que saiu do Sporting B, foi pro Farense, sei lá, de lá foi pro Mafra, clubes que você que vive futebol não sabe nem que existem em Portugal. De lá foi pro Alanyaspor da Turquia. Aí o cara me fez 5 gols em 2 temporadas. O jogador nunca tinha feito uma transferência onerosa, nunca tinham pago nada por ele. O Vasco foi lá e pagou, segundo a imprensa, porque tudo que esses números são segundo a imprensa, porque o Vasco é tão fechado, ninguém tem acesso a nada. 3 milhões de euros num jogador desse. Jogador que valia 0, não fez nada, passou a valer 3 milhões de euros. Aí tu vai olhar, vou até falar uma coisa que pode ser até polêmica. A empresa que indicou o executivo para o Vasco tentou comprar o Mafra, não comprou. Aí esse jogador foi para a Turquia. Essa mesma empresa que levou o executivo para o Vasco, esse mesmo agente dessa mesma empresa que comprou o clube com o qual o executivo do Vasco trabalhava, é dona do clube, vai na Turquia. O executivo do Vasco não viaja para contratar jogador nenhum, viajou só para contratar esse. Me contrata um jogador que tem histórico de custo de R$0 por 15 milhões de euros e ninguém fala nada. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, 3 milhões de euros e ninguém fala nada. Acho isso normal. Não estou aqui afirmando que tem roubo, que tem sacanagem, mas é estranho. É estranho. É uma coisa que tem que vir a público e ser muito bem explicadinho. O porquê dos porquês. Por que a gente fez negócio com a gente. Eu acho que para uma gestão que entrou no clube, que o projeto dela era um compliance rigorosíssimo, profissionalismo rigorosíssimo, não cabe o agente que era o empregador do executivo, na segunda janela, faz uma das maiores contratações e de um jogador que ninguém conhece, não sabe de onde veio. É minimamente estranho. Como ele chama esse cara? Quê? Como ele chama o jogador? É Lloyd Augusto, sei lá, Lloyd. Isso aí, é um angolano. Um angolano que não tem condição nenhuma de jogar no Vasco. Mas eles programaram direitinho, fizeram live, botaram ele desafiando o Flamengo, coisa que o torcedor gosta, entendeu? Aí o torcedor se empolga. Usaram alguns influencers deles, que batem em todas as contratações. Aí tu vai ver na do Lloyd Augusto, esse cara tem que... Quer dizer, não tem. São coisas
de gestão que eu tenho que tomar muito cuidado para criticar. Eu quero criticar, Berge, os atos de gestão e não as pessoas. Então tá aí, as falas do Euriquinho, né? Filho do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. Cara, pra mim, eu particularmente, com todo o respeito ao Euriquinho, mas, cara, não sou nada a favor do Euriquinho no Vasco, etc, né? Discordo completamente dele dentro do Vasco, enfim, né? Do que ele fez com seu pai, enfim. Minha opinião. Mas em relação à fala dele, é muito esquisita mesmo. É muito estranho essa contratação do Lloyd. Como ele falou, é um jogador que a gente for pegar nas estatísticas, pessoal, a estatística do Lloyd é uma estatística que eu falei pra vocês na época que o Vasco queria contratar o Lloyd, que ele tava sendo especulado antes das lives no Instagram e etc. Eu comentei pra vocês sobre a contratação do Lloyd. E, cara, você pode dar uma olhada nos números do Lloyd. A gente pode puxar aqui desde 2022, 2023. Você pega os números do Lloyd, ó, ele tem 23 jogos na Liga Portugal 2, que é a Série B no caso, 6 gols e 3 assistências. Aí 23 e 24, temporada do Lloyd, que aí ele foi pra Turquia, 27 jogos, 3 gols e 2 assistências. Aí depois 24 e 25, que foi onde o Vasco contratou ele tem aqui ao total 18 jogos na Superliga da Turquia e 3 jogos na Copa da Turquia. Vamos dizer que ele tem ali, né, 21 jogos. Ele fez 2 gols, 4 assistências. 5 assistências, na verdade, perdão. Cara, me desculpa, mas você pegar os números do Lloyd, é claro que você pode pegar o número de qualquer jogador, o jogador pode ser muito bom, muito importante pro time, e o número dele não é tão bom. Beleza, ok. Mas o Lloyd é um cara que joga na ponta e que chegou no Vasco do nada, ninguém conhecia o Lloyd Augusto, eu particularmente não fazia nem ideia quem era Lloyd, e tá aí no Vasco. O problema não é nem isso, né? O problema, olha isso aqui. O salário de Lloyd Augusto no Vasco, segundo o Flávio Dias, lá do Atenção Vascaínos, o Lloyd recebe 500 mil reais mensais. O contrato dele é até dia 31/12 de 2027. Então, cara, o Lloyd, ele assinou com o Vasco. O Lloyd vai ficar praticamente 4 anos com o Vasco. Vai ter contrato com o Vasco da Gama de 4 anos, gente. 4 anos de contrato com o Lloyd é inacreditável. É um jogador que pode desempenhar? Pode desempenhar. Não tô falando nada disso. Já falei nas minhas lives. Eu vou julgar o Lloyd, vou falar mal do Lloyd a partir do momento que ele jogar 5, 7 jogos ali, jogar alguns como titular, entrar durante jogos, jogar 30, 20 minutos e não jogar bem. Eu vou falar, gente, diretoria errou na contratação do Lloyd. Pra mim, é um jogador limitado, não serve pro Vasco. Vou vir aqui e vou falar, da mesma maneira que ele jogar bem, eu vou vir aqui e vou elogiar. Agora, você dá 4 anos de contrato, que é praticamente isso, porque o contrato dele acaba dia 20, no último dia, né, do ano de 2027, que é, cara, a gente tá em 2025 ainda. Vamos dizer que ele tem 3 anos ali, né, 3 anos e 8 meses, se eu não me engano. É muito tempo de contrato. É muito tempo de contrato com um jogador que a gente nem conhece. Que a gente nem conhece. A gente não faz nem a ideia de como é o Lloyd dentro de campo. Jogou alguns jogos? Jogou, mas pra mim não me agregou tanto não. As primeiras impressões que eu tenho no Lloyd não são boas, tá? Não são boas. E o problema é esse, ó. Lloyd Augusto recebe 500 mil reais mensais. Cara, isso aqui é inacreditável, pô. Isso aqui é inacreditável. E eu falo até pra vocês, gente. Eu sou homem, vou assumir pra vocês. Na época que o Vasco queria contratar o Lloyd e tudo mais, eu discordei, não queria a contratação do Lloyd. Vocês podem voltar lá no início. Mas depois da live no Instagram, que o torcedor se motivou, ficou mais a favor na vinda do Lloyd, etc. Eu falei, pô, contrata o Lloyd. Né? Estava chamando de artista, o artista não sei o quê. Contrata o artista, enfim. Né? Eu acabei me iludindo em relação às lives do Instagram, né? E cara, até o momento, as primeiras impressões em relação ao Lloyd não são boas. Pra mim é um jogador que tá mostrando ser um jogador limitado e que não serve pro Vasco da Gama. Enfim, quero a opinião de você, torcedor, inclusive, sobre essa situação do Lloyd Augusto. Você é a favor da contratação do Lloyd? Você não é a favor? Qual é a sua opinião em relação ao Lloyd? Deixa aqui nos comentários do nosso vídeo, que é muito importante, ajuda pra caramba. Lembrando que hoje tem live às 14 horas, tá? A gente tá fazendo esse vídeo às 7 horas da manhã e tem live daqui a pouco às 14 horas. Eu conto com essa presença de todos vocês, que é muito importante e ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto?
Deixa seu like nesse vídeo. Agora tem uma opção nos nossos vídeos de hypar. Então você pode hypar nosso vídeo aqui no canal, porque ajuda a divulgar para mais gente. E além de hypar, você clica no botão do like, porque ajuda pra caramba. Enfim, essa situação do Lloyd é uma situação complicada. Em relação ao Euriquinho, como eu falei pra vocês, cara, não gosto. Não acho que é um cara ali que... é um cara ali que, junto com o pai dele, não acho que fez bem pro Vasco, na minha opinião. Enfim, não tenho nada contra a pessoa, Euriquinho, mas não quero dentro do Vasco da Gama. Eu, como torcedor, não quero o Euriquinho como dentro do Vasco da Gama. Enfim, é um cara que pra mim não tem credibilidade nenhuma pra falar alguma coisa, mas que o que ele falou ali é um fato, né? É um fato. E bate muito com a ideia que ele tá mostrando ali, né, cara? Enfim, fica essa incógnita, fica essa dúvida e nunca vai ser respondida essa dúvida aí. Porque eu tenho certeza absoluta que o Vasco, junto com o Pedrinho, Marcelo Santana, não vão mostrar, não vão falar para o pessoal o motivo da contratação do Lloyd, etc. Então pode até falar, mas não vão comentar nada sobre essa entrevista do Euriquinho e tudo mais. Enfim, não vão explicar detalhadamente como o Euriquinho tava falando. Mas, enfim, é um cara que para mim não tem credibilidade nenhuma com o torcedor, nem com o Vasco da Gama. E, enfim... é uma situação complicada, gente. Não gosto nem de entrar nesse assunto de política e nem vou falar muito sobre esse quesito de política. Deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Se inscreve no canal, como eu falei também, que é muito importante também, ó. Se inscreve aí, que ajuda pra caramba o nosso conteúdo. Falta uma pessoa se inscrever no canal pra gente bater aí 3.900. Então ajuda a gente a crescer cada vez mais da plataforma. Beijo a todos, fiquem todos com Deus. Deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante.